8h09 e dando sequência às nossas colunas diárias que começaram na segunda-feira passada, né, e continuam. Hoje nós vamos apresentar a psicóloga Carolina Marrone, que já é uma velha conhecida nossa aqui, né? Sempre que a gente vai falar de psicologia, nós conversamos com a Carolina, ela que vai estar quinzenalmente com a gente nas terças-feiras, falando do currículo da Carol, antes de chamá-la. Psicóloga clínica e também neuropsicóloga, graduada em psicologia, especialista em neuropsicologia e psicopedagoga clínica e institucional, mestre em análise do comportamento, ministra palestras sobre temas como desenvolvimento infantil e transtornos de aprendizagem, possui consultório em Capivari e também na cidade de Americana. Carol, bom dia, novamente, seja bem-vinda à Raízes FM. Mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Jean. Bom dia, Tony. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Eu é que agradeço esse convite de vocês. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Carol, e nós estávamos conversando no dia de ontem, né, a respeito do tema. E qual foi o tema escolhido para hoje, para essa estreia sua aqui em nossa coluna? Então, a gente resolveu falar um pouquinho sobre o autismo hoje, né? Porque dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização sobre o autismo, né? E é uma data muito importante. Ela é comemorada, ela foi definida em 2007, tá? E aí, desde então, a gente vem tentando fazer essa conscientização da população acerca desse transtorno. Carol, e quais são as causas do autismo? O autismo, ele tem causa, a maior causa dele é genética, tá? Então a gente fala que ele tem múltiplas causas. Nós ainda não conseguimos identificar todos os fatores envolvidos no desenvolvimento, na verdade, no aparecimento do transtorno do autismo. Mas a gente sabe que cerca de 81% dos casos, eles têm uma característica que é herdada. Isso significa que o pai tem autismo ou a mãe tem autismo? Não. Significa simplesmente que, assim, no pai e na mãe apareciam esses genes, ou no pai ou na mãe apareciam esses genes, e que naquela criança eles foram somados ou apareceram em maior quantidade, e a partir daí a gente tem uma expressão do comportamento autístico, que a gente chama. Eu tive a oportunidade de aprofundar no tema quando eu recebi uma mãe, a Márcia, até abraço para ela, falando sobre o autismo, que ela queria fazer uma caminhada, essa caminhada aconteceu. Infelizmente agora por conta da pandemia não vai poder acontecer, que é o Grupo Unidos pelo Autismo. Você me deu entrevista, não sei se você se lembra, falando também sobre o autismo, e o assunto, ele até então eu vi, não sei se é porque ele apareceu no meu mundo e eu fiquei conhecendo mais e vendo mais coisas sobre, porque acontece muito isso, né, na psicologia, quando você fica sabendo, mais coisas você sabe daquelas coisas, daquele determinado assunto. Mas eu creio que de uns tempos para cá ficou mais forte, né, a mídia batendo em cima também do espectro autista, e a gente sabe que tem vários graus, né, do autismo, tem grau severo, né, tem grau 1, 2, 3. Como a pessoa pode identificar, por exemplo, o pai que tem uma criança em casa que tem um comportamento que percebe que é um pouco diferente? Tem algum exame? Como é feito esse diagnóstico, no caso, para detectar o autismo na criança? Tá, deixa eu só falar uma coisa. Você aprendeu direitinho sobre atenção seletiva, né? Eu ia falar essa palavra, mas eu não sabia se encaixava no que eu disse, porque atenção seletiva foi você que me ensinou também. Foi. Você compra um carro, de repente você sai na rua, você só vê carros daquele tipo, porque o seu foco tá nisso, né? Exatamente, né? Então aquilo que a gente coloca a nossa atenção acaba aparecendo e a gente começa a perceber com maior frequência. Mas acho que aumentou também, não aumentou, Carol? Aumentou sim. Na verdade, não é que aumentou a incidência propriamente dita. Os critérios para a gente identificar o autismo, eles mudaram. Então, em 2013, quando veio o DSM-5, né, o DSM-5 é um manual de diagnóstico que a gente tem, que ele é específico para transtornos mentais. Então, quando veio o DSM-5, o autismo, que ele era separado, né? A gente tinha o Asperger, a gente tinha autismo, e esse autismo ele era separado em grau leve,
moderado e severo, eles foram unidos, né? Eles foram agrupados em um único conjunto que a gente chama de transtorno do espectro do autismo. E aí, quando foi feita essa união, foi feita uma descrição do que é o autismo. E hoje a gente tem uma maior compreensão do que é isso. E por que a gente denominou espectro, né? E acho que foi isso que fez toda a diferença. A gente fala de espectro porque, vamos pensar em cores, acho que fica mais fácil da gente entender. Entre o branco e o preto, né, a gente tem uma série de matizes até chegar, né? Sim. De uma cor na outra. Vamos lá lembrar dos 50 tons de cinza, né? Passa pelo cinza, né? Então a gente sai lá do branco puro, passa para o branco gelo, e aí gradativamente a gente chega no preto. Então, no autismo a gente tem uma variedade de sintomas e de intensidade, vamos dizer assim, desses sintomas, que é muito grande. Por isso que a gente usa a palavra espectro, porque varia demais, né? E aí, como a gente agrupou tudo num conjunto, e a gente entende que a questão da comunicação, né? Então, alterações, dificuldades de comunicação, e também quando a gente fala de comportamentos estereotipados, são fatores importantes no diagnóstico, a gente vê um aumento nesse diagnóstico. Hoje, a gente tem alguns estudos mais assim, vamos pensar, qual pode ser a palavra? A gente tem alguns estudos que mostram conservadores, essa é a palavra. Então, a gente tem alguns estudos mais conservadores, que usam uma metodologia que a gente pode dizer que é mais confiável. A gente fala de 1 para 59. Então, um autista para cada 59, uma pessoa com autismo, né? Para cada 59 pessoas. A cada 59 pessoas. Desculpa, tem algum adulto que tem autismo e descobriu, que você conhece, que descobriu quando já era adulto e que nem sabia que tinha? Adulto eu ainda não atendi, mas eu já atendi adolescente. Adolescente? Na verdade, foi interessante. Teve um pai de um adolescente, que eu fui fazer a avaliação neuropsicológica, né? E aí eu fui fazer a devolutiva. Quando eu fui fazer a devolutiva, eu comecei a falar do que tinha me levado a identificar, né, o autismo. Ele olhou pra mim e falou assim, acho que eu sou autista. Mas foi muito engraçado, eu falando assim, ele, acho que eu sou autista. Assim, ou não é, não sei, não fiz avaliação, não tenho como afirmar se ele é ou não. Mas rolou uma identificação desse pai. Porque é importante a gente dizer que tem pessoas que têm traços de autismo, mas não são, mas elas não têm o espectro do autismo, né? Aí você vai falar, Carol, mas qual que é a diferença, né? O que é o transtorno e o traço? O traço são algumas características, mas para eu dizer que a pessoa tem um transtorno do espectro do autismo ou transtorno do espectro autista, é importante que essa pessoa ela necessite de ajuda. Tá? Então, pra acompanhar de perto, né? Isso. Então, assim, não é só uma questão de sintoma. É assim, o prejuízo que essa pessoa tem na vida dela, ele envolve a necessidade de alguém para ajudar. E aí é justamente a quantidade de ajuda que essa pessoa precisa, tá? Que determina hoje em dia se é nível 1, 2 ou 3. Perfeito. E quem faz esse diagnóstico, Carol? O diagnóstico, geralmente, ele pode ser feito por um neuropsiquiatra, por um psicólogo, por um psiquiatra infantil, por um neurologista, principalmente aquele especializado em desenvolvimento infantil, né? Mas é muito importante que uma equipe multidisciplinar participe desse processo de diagnóstico, né? Geralmente, quem observa os primeiros sinais ou é a professora, a cuidadora, né, que está lá na escolinha, porque tem esse contato com um monte de crianças, aí começa a observar que aquela criança ela está um pouquinho diferente das outras, né? Ou então é a fonoaudióloga, porque uma das primeiras coisas que a gente observa é o atraso no desenvolvimento da fala. Tá? A gente espera que a criança, por volta de 1 ano, até é bom a gente falar um pouquinho, né, para os pais ficarem atentos. Então, até 1 ano, a criança ela tem que estar falando pelo menos uma palavrinha com função. O que é uma palavra que tem função, né? Uma palavra que tem função é aquela palavra, ela serve realmente para informar algo, para comunicar algo. Tá? E por volta dos 2 anos, ela já precisa estar começando a fazer algum tipo de frase unindo 2 palavras. Por exemplo, quero água. Tá? Então, se a gente observa que essa criança não está dentro desse padrão, já é interessante a gente buscar ajuda.
Pode não ser autismo, pode ser só um atraso no desenvolvimento da fala. Mas é importante a gente buscar esse apoio. E o quanto antes, né, Carol? Porque tudo, quanto mais rápido você procurar, mais chance tem, né, de você conseguir um tratamento mais eficiente, né? Ah, sim, com certeza, né? A gente tem que lembrar que quando a criança é pequena, a gente tem uma maior facilidade, né, de trabalhar com as circuitarias neuronais. Então, é mais fácil de eu estar estimulando. Então, os 5 primeiros anos da criança, em termos de estimulação, ele é muito, muito, muito importante. Tem vários estudos mostrando isso, né? Então, e assim, não é qualquer profissional. Acho que isso é outra coisa que é importante a gente falar. A internet, ela é muito boa porque ela traz informações, mas ela também desinforma muito, né? E aí a gente tem uma série de coisas que são vendidas como tratamentos, mas na realidade não tem comprovação científica, não são tratamentos com base em evidências. E eu sempre falo isso para os pais. Você pode crer numa série de coisas. Eu, enquanto profissional, eu tenho que me basear na ciência. O que a ciência me traz? E hoje a ciência diz para mim 3 coisas, né? Que existem 3 tratamentos. É a integração sensorial de Aires, que a gente trabalha com aquelas crianças que têm maior dificuldade ou alterações na parte sensorial, auditiva, visual, tá? A gente também tem as pessoas que trabalham com o TCC, que é a terapia cognitivista comportamental, que ela é específica, né, geralmente para crianças entre 6 e 14 anos, para que tenham casos assim de ansiedade, depressão, que são secundários ao autismo, tá? Então, não é a causa principal. Sim. Mas o que a gente usa para trabalhar com os sintomas, ou com as características, que eu prefiro essa palavra, característica do autismo, é o ABA, que é a análise do comportamento aplicada, tá? E é outra coisa que a gente também tem que tomar cuidado, porque tem cursinhos de ABA muito rápido por aí, que acabam não formando profissionais adequados. Isso é uma preocupação que eu tenho muito grande com relação à educação. É porque as pessoas se aproveitam de um tema que está em alta, né, para tentar se dar bem em cima, né? Exatamente. É complicado. Hoje, muita gente procura o médico, é o Google, né? Exatamente. Você digita no Google sintomas, daí já aparece coisas relacionadas, porque a pessoa que está oferecendo já pagou um patrocínio maior para ela ficar elencada lá em cima. Daí você fala, poxa, se está lá em cima no topo da pesquisa, é porque é confiável. Mas não, às vezes é porque foi uma coisa patrocinada, tem que tomar muito cuidado. As palavras certas, né, para busca. É. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu acho que é muito importante a gente prestar atenção ao tipo de tratamento que eu estou colocando o meu filho em contato, né? Então, assim, eu acho que a gente falou um pouquinho desses tratamentos, aí vai falar assim, tem remédio? Gente, remédio para autismo não tem. Tem remédio para algumas características do autismo. Então, a gente tem remédio para agressividade, né? A gente tem remédio para irritabilidade. A gente também tem um suplemento, que é a melatonina, que é um hormônio que o nosso corpo produz, mas que no autismo ele é produzido de uma maneira inconsistente, sabe? E aí pode ser suplementado. Existe outros tipos de tratamento? Até o momento, com evidências robustas, a gente não tem, tá? E eu acho que isso é muito importante. Outra coisa, as pessoas costumam falar assim, porque autismo é uma questão emocional. Não é, gente, é o que eu falei. 81% é genético, 18% 81% é herdado, 18% é genético, sem ser herdado, ou seja, é uma mutação. Todos nós somos portadores de mutações. Sim. Algumas mutações acabam, né, acarretando o transtorno do espectro autista. E tem a parte ambiental, mas a parte ambiental não é o que as pessoas pensam. Não é a mãe que é culpada, não é o pai, não é a educação que essa criança recebe. É sim uma questão, por exemplo, essa mãe fez uso de ácido valproico, que é uma medicação que a gente usa para quem tem epilepsia. Entendeu? Essa mãe faz uso de ácido valproico? Então pode causar. Foi uma gestação muito conturbada, com diabetes gestacional. Essa criança nasceu muito prematura, com baixo peso. Gestação de múltiplos, poluição. Então a gente tem uma série de fatores que a gente associa, né? Idade dos pais. Gente, isso é muito importante. Nós temos filhos cada vez mais tarde. A gente fica adiando. Hoje, a gente já tem alguns estudos que correlacionam o autismo principalmente com a idade do pai. Então, quanto mais velho o pai, maior a probabilidade da gente ter uma criança dentro do espectro.
Carol, só para a gente reforçar, a gente já falou sobre isso, mas nós temos aqui a nossa ouvinte, a Guilaine Cristina. Ela gostaria de saber como uma criança, como perceber, né, se uma criança tem o autismo. Então, só reforçar. Tá. Primeiro, não tem exame, tá? Não existe um exame, assim, não tem exame de sangue, não tem exame de imagem. Mas o médico pediu um exame de imagem, o neurologista pediu um exame de imagem lá. Pediu para descartar outras possibilidades, né? A gente não faz um diagnóstico do nada. Então, a gente descarta, a exclusão também faz parte desse processo de diagnóstico. E outras questões que a gente tem que observar, como a gente falou. Como é que foi o desenvolvimento dessa criança? Eu só faço diagnóstico de criança? Não, eu posso fazer diagnóstico inclusive de adulto. Mas o que eu preciso perceber é assim, ó, isso começou a acontecer lá na infância. Por quê? Porque eu estou falando de um transtorno que é um transtorno de neurodesenvolvimento. Ou seja, ele não é adquirido. Isso não vai aparecer lá na minha idade adulta. Eu vou observar isso lá desde criança. Né? A interação social, há prejuízos nessa interação social, então a fala dessa criança é uma fala muito monótona, ou ela não entende minúcias dos diálogos, ou é uma fala que parece uma enciclopédia, sabe? Ela não interage, não há geralmente é um monólogo, não é uma, né, não há uma troca. Então, isso é importante. Outra questão, as estereotipias. Né? Então, o que é estereotipia? Eu tenho estereotipia que é comportamental, eu tenho estereotipia que é motora e eu tenho estereotipia de voz, tá? De voz não, é verbal. Do que eu tô falando? Estereotipia comportamental. Sabe a criança que pega os objetos e coloca tudo enfileiradinho, assim, né? Ela não vai brincar, ela não vai pegar o carrinho ou a bonequinha e fazer a brincadeira de fantasia lá. Ela vai pegar o carrinho e vai colocar tudo organizadinho. Pega todas as bonequinhas e coloca em ordem. Aí a gente fala assim, nossa, é TOC. É transtorno obsessivo compulsivo porque a criança tem um ritual. Não. Os sintomas se confundem, às vezes, eles se interlaçam, né? Isso, por isso que precisa de profissionais com um olhar. Porque né? tem o déficit de atenção também, que eu acho que pode confundir um pouco com o autismo, né? Sim, porque tem a questão do olhar. A criança com déficit de atenção, às vezes, não responde quando você chama, não olha nos olhos. A criança com autismo também, entendeu? Não sei se foi você que me falou uma vez numa das entrevistas que a criança, um ventilador, às vezes a criança fica olhando muito o ventilador no teto, fica analisando e pode ficar por minutos lá. Isso. A criança, às vezes, ela fica muito focada naquilo que é interessante para ela, né? Então, tem alguns brilho ou coisas que rodam, elas ficam assim vidradas naquilo. Não que seja um sinal, né, para isso, mas é uma das coisas, das características. Exatamente, né? eu acho que é um sinal, não é o diagnóstico. Então, assim, não é porque tá olhando o ventilador que realmente tem autismo, né? Mas, pera lá, é uma criança que sabe marca de ventilador. Fica o dia inteiro olhando para as coisas que estão girando. Calma aí. Vamos ver se tem outras questões? Carol, pra gente finalizar, a gente percebe que muitas crianças que têm o autismo, ela acaba ficando no mundinho dela, né? Qual que é a importância de inserir uma criança diagnosticada com autismo no convívio social, ou a gente tem que respeitar aquele momento dela? Qual que é essa importância? Então, geralmente, é muito importante a gente colocar essa criança em contato com o ambiente social, mas eu acho que mais importante é essa criança primeiro passar por esse processo de estimulação. Então, ela vai para estimulação na terapia, estimulação de fala, estimulação da parte comportamental, para que ela consiga se adequar. Né? Porque vamos pensar no ambiente escolar. Gente, é uma exigência gigantesca para essa criança, o ambiente escolar. Né? E a gente precisa que essa criança frequente uma escola. Muitas crianças conseguem frequentar uma escola regular e ter um bom aproveitamento dessa escola. Então, é injusto que eu deixe essa criança fechadinha. Mas eu também tenho que ir respeitando os limites dela. Né? É um trabalho contínuo que envolve família, escola e todos os terapeutas. Carol, nós queremos agradecer a sua participação na manhã dessa terça-feira. Um assunto muito importante em meio à nossa sociedade. Daniel Brandolin está dando parabéns pelo tema. Também a Denise Pereira, também falando maravilhosa explicação, parabéns. Mais ouvintes aqui interagindo conosco através do Facebook. E, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite e até daqui 15 dias. Até daqui 15 dias. Eu agradeço a vocês. Obrigada, ouvintes. Obrigado, Carol. Obrigada.